Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos o 3º domingo do tempo da Páscoa. Jesus morreu na sexta-feira. É isso que nós celebramos na Semana Santa. No sábado, nós celebramos a liturgia da vigília. No domingo,
o Senhor ressuscitou, 3 dias após a sua morte, conforme ele disse que ia acontecer. Nós celebramos no primeiro domingo de Páscoa, logo posterior à Semana Santa. O Evangelho nos dizia que Maria Madalena foi ao túmulo e encontrou o túmulo vazio e correu para dizer a todos que o túmulo estava vazio. Depois nós celebramos Pedro e João indo até o túmulo, correndo e também confirmando que o túmulo estava vazio. Hoje nós ouvimos o Evangelho dos chamados discípulos de Emaús. Indo para Emaús, Jesus aparece com eles. Isso tudo aconteceu no mesmo dia, tanto que o início do Evangelho diz isso para nós. Primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. Só que hoje essa narração acontece um pouquinho mais tarde, né? Tanto que o Evangelho também nos diz que mais ou menos no fim de tarde, início de noite, Jesus fez que ia mais adiante. Eles chamam Jesus para pousar, porque a noite já estava chegando. Muito bem. Estando esses discípulos, esses 2 discípulos caminhando para a cidade de Emaús, estão tristes pelos acontecidos dos últimos dias. De repente, Jesus, como já havia aparecido a Maria, aparecido para Maria Madalena, aparece no meio deles e vai caminhando com eles. Eles não reconhecem Jesus. E vão caminhando e só reconhecem Jesus quando Jesus entra, pergunta se eles têm alguma coisa para se alimentar, eles oferecem ao Senhor. Quando ele parte o pão, aí que eles reconhecem Jesus. Ora, a forma, os olhos fechados, a mente fechada, e isso o próprio Jesus diz também no Evangelho: como vocês são sem inteligência. Olha, Jesus chama eles de burro. Como vocês são sem inteligência e lentos para crer. Porque isso que está acontecendo, Jesus disse que ia acontecer. E ele falou mais de uma vez que isso ia acontecer. E está acontecendo. E os homens estão tristes porque está acontecendo algo que o Senhor anunciou que iria acontecer e que era para eles se alegrarem, porque Jesus ressuscitando abre para todos nós uma porta que antes não existia. Então não é motivo de tristeza, como a morte também não pode ser para nenhum de nós que crê em Deus motivo de tristeza. Nós nos entristecemos e choramos por causa da saudade que deixa aquele que parte. Mas a morte para nós cristãos não é uma coisa ruim, porque nós precisamos dela. Nós precisamos morrer para nos reencontrar com Deus. A vida eterna que nós desejamos, para alcançá-la, é necessário passarmos pela morte, como Jesus passou. Ocorre que a partir de Jesus nós morremos, mas não permanecemos mortos. Se nós cremos nele e na sua ressurreição, nós ressuscitamos também. Então não há motivo para tristeza. E por isso Jesus não entende, a tristeza daqueles 2 discípulos, porque ele disse que tudo isso ia acontecer. E é muito mais triste para Jesus não somente ver a maneira como eles estão depois de 3 dias cabisbaixos, entristecidos, mas o fato de não reconhecerem o Senhor que caminha com eles. Olha, eles caminharam com Jesus 11 quilômetros. 11 quilômetros é um percurso um pouquinho grande para andar, para percorrer a pé. E nesses 11 quilômetros, Jesus explicava a Sagrada Escritura desde Moisés até os profetas, e nem assim eles reconheceram o Senhor. Então, isso nos chama a atenção. E por que nos chama a atenção? Porque muitas vezes, conduzindo a nossa vida, nós também somos sem inteligência, e somos também lentos para crer e para enxergar aquilo que Deus realiza em nosso meio. Quantas vezes Deus já nos falou de coisas que ia acontecer?
Quantas vezes Deus já orientou cada um de nós na nossa vida pessoal: olha, não faça isso porque não vai dar certo, olha, não se envolva com essa pessoa porque você vai se machucar, olha, não mexa com isso porque não vai prestar. Mas a gente vai lá e faz e desobedece a Deus, e a coisa dá errada, e depois a gente se revolta com Deus porque a vida está dando tudo errado. Então nós agimos também da mesma forma que esses discípulos de Emaús. Muitas vezes nós damos muito mais ouvido a pessoas que nos falam, a ritos que existem por aí, fora da igreja, nós seguimos isso. Então tem muitos que querem resolver os seus problemas aí, buscam fora da igreja a solução dos seus problemas. E aí, quanto mais se envolvem com coisas que não são orientadas, aconselhadas pela doutrina católica, quanto mais você se envolve com aquilo que não agrada a Deus e não é recomendado a um cristão católico, mais você se fecha para ouvir a voz de Deus, que todos os dias nos fala. Mais você se fecha, venda seus olhos, não consegue enxergar a ação de Deus. E todo santo dia Deus age na nossa vida. Todo dia Deus providencia para nós tudo que nós precisamos. O alimento que temos, a roupa que vestimos, a casa, o trabalho, condições de ir e vir, saúde, tudo é Deus quem providencia, não é mérito nosso. Nós sozinhos, sem Deus, não conseguimos fazer nada. Nenhum passo nós conseguimos dar. Tudo é por graça e misericórdia divina, é Deus quem nos concede. Só que nós, quando nos envolvemos com essas coisas que a igreja não recomenda, que a Sagrada Escritura não orienta, que Deus não fica agradado com aquilo que nós buscamos, quanto mais nos envolvemos com essas coisas, mais nós nos fechamos. Então o nosso pensamento não está em Deus, está em outras coisas, e aí não conseguimos entender os desígnios, os propósitos de Deus. O nosso olhar não se volta mais para Deus, para o sagrado, para as coisas de Deus. Então não conseguimos ver Deus agindo na vida do irmão, na vida do vizinho, na vida do familiar, na nossa própria vida. A gente acha que as coisas estão dando certo porque por causa do nosso esforço, por causa de nós, porque eu quis, porque eu busquei, porque eu fiz desse jeito. Nós não conseguimos nada. Se Deus não quiser, nós não saímos nem vivos desta igreja. E muitos de nós às vezes acham que a vida acontece, que as coisas dão certo, que as coisas vão dando certo na sua vida por causa por causa de você mesmo. Então centra tudo na própria pessoa, e aí não consegue enxergar, obviamente. Quando o ser humano é o centro de tudo, obviamente não vai conseguir enxergar Deus em nada, como tem tantos aí que dizem que não acreditam em Deus, diz que é ateu, que crê em outras coisas, mas não acredita em Deus. Por quê? Porque o centro da vida desta pessoa é qualquer outra coisa, às vezes é o próprio ser humano, então não consegue ver Deus agindo. É o que esses discípulos estão vivendo. Tem o Senhor caminhando com eles e não o reconhece, mesmo ele falando durante 11 quilômetros, mais ou menos. E aí quando chegam então na cidade de Emaús, o Senhor faz que vai mais adiante, eles dizem: fica conosco, porque é tarde e a noite já vem. E quando Jesus entra, senta-se à mesa, pede o alimento, recebe, dá graças a Deus, como sempre fazia. Aí é que eles reconhecem Jesus. Mas aí Jesus, desaparece da frente deles. E ao reconhecerem, que Jesus que estava com eles, eles voltam imediatamente para Jerusalém. 11 quilômetros novamente. Eles voltam para anunciar para os apóstolos e para todos que o Senhor apareceu para eles. Ora, meus queridos, aqui nós encontramos o sentido disso aqui que nós estamos fazendo. Agora que Jesus ressuscitou, e daqui a pouco ele não estará mais no meio dos apóstolos, como nós vamos celebrar, ele vai voltar para junto do Pai. Agora que Jesus ressuscitou, cada um de nós que crê na sua ressurreição precisa testemunhar que o Deus no qual nós cremos, professamos a fé, ele não está morto, está vivinho, muito vivo e ressuscitado.
E para dar testemunho da ressurreição de Jesus, nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. E a força que nós encontramos para reconhecer o Senhor presente todos os dias no nosso meio, está nisso aqui que nós estamos fazendo, na Santa Missa. O que Jesus está realizando ali com os discípulos de Emaús é isso: ele apresenta a palavra, depois ele parte o pão. Ora, aqui está sendo apresentado para vocês a palavra, daqui a pouquinho nós vamos partir o pão, e você vai receber, que é o corpo de Cristo. Então, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística são um ponto alto dessa ação litúrgica que nós estamos realizando. E é na missa, que é o ponto alto da fé cristã, que nós encontramos a força, através da comunhão que nós recebemos, para viver a nossa fé todos os dias, para testemunhar Jesus Cristo todos os dias. Ora, todos nós sabemos disso. Em algum momento da sua vida você já se afastou da Eucaristia. Todos nós, antes de ser padre, todos nós. Quando nós nos afastamos da Eucaristia, é quando a gente se enfraquece espiritualmente. A gente não é nada e não consegue nada. Não consegue rezar, não consegue vir à igreja, não consegue parar diante de Deus, não consegue colocar o joelho no chão, não consegue nada. Quando nós compreendemos a importância de voltar para o sacramento e voltamos e buscamos pela confissão e pela Eucaristia, ora, nós nos fortalecemos. E quando você busca com frequência, como é o dever de todo católico, dominicalmente, uma vez na semana, todo domingo, estar na igreja, na Santa Missa, se abastecendo ou se reabastecendo para se fortalecer e enfrentar as dificuldades da vida, quando nós entendemos o que é a missa, nós buscamos incansavelmente. Não tem distância que seja muito distante para nós irmos na missa. Não tem tempo ruim, não tem dificuldade, nós vamos, porque nós entendemos o que é a missa. Então, ao explicar para eles o que aconteceu desta forma, através da palavra de Moisés até os profetas, depois do partir do pão, Jesus retoma aquilo que ele fez lá na quinta-feira e que nós também celebramos na Semana Santa. Ao sentar-se à mesa, tomou o pão, disse: "Isso é o meu corpo, tomai e comei." Pegou o cálice com vinho: "Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Façam isso em memória de mim." Celebrando a Santa Missa, a Eucaristia, que nós mantemos vivo todo o mistério pascal de Jesus. Nos fortalecemos nele e, encontrando forças nele, nós podemos sair e anunciar, seja andando 11 quilômetros, 22, 50, 200, 1000 quilômetros, não importa onde precisamos ir, nós vamos, porque nós reconhecemos que o Senhor está vivo, está conosco, caminhando conosco, providenciando tudo o que precisamos. Então nós saímos para gritar pelos 4 cantos do mundo tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós. Ao celebrarmos este terceiro domingo da Páscoa e ouvirmos esta mensagem da presença de Jesus junto aos discípulos de Emaús, possamos olhar para a nossa vida e ver e perceber: você tem dado ouvido a quê? Seus olhos estão voltados para onde? O testemunho que você tem dado é de quê? E se não há Deus em nenhum desses lugares, ou somente em um ou outro, você precisa corrigir sua vida, porque o nosso olhar precisa estar fito sempre no Senhor, o tempo todo. Nossos ouvidos precisam estar abertos a ouvir a voz de Deus, sempre. A nossa vida para testemunhar e viver as coisas de Deus, sempre. Que ao identificar essas lacunas na nossa vida, possamos corrigir, para que não encontremos dificuldade em testemunhar Jesus vivo e ressuscitado todos os dias. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.